que o Senhor tem dado a elas e tem colocado ali naquele gasofilácio. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor faça abundar na vida delas, Senhor Deus, a prosperidade, Deus, como o Senhor diz na Tua palavra, que na casa dela os seus celeiros sejam abundantes e que mais e mais pessoas possam ser fiéis a Ti nos dízimos e nas ofertas. Obrigado por esse momento, Senhor. Ainda fica conosco aqui no culto. Nós ainda queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, e nos ajuda a obedecer e a colocar em prática os Teus ensinos e os Teus mandamentos, porque eles não são penosos e são o nosso prazer. Fica conosco, Senhor, e nós oramos a Ti nesse momento, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis nos assentar. Muito obrigado, irmã, por sua oração e pela intercessão. Nós queremos, irmãos, continuar a nossa série de mensagens hoje, encerrando o livro de Jeremias, né? O estudo que estamos fazendo sobre Jeremias. E eu gostaria de pedir a você que estivesse abrindo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 37, e eu vou fazer uma leitura a partir do versículo 11, tá? Eu vou repetir, Jeremias 37, a partir do versículo 11. Hoje quero falar sobre perseverar até o fim. Então é isso que nós vamos, mesmo assentados, abrir nossas Bíblias em Jeremias 37. Eu vou ler de 11 até o 17. Você procure aí na sua Bíblia ou acompanhe no seu celular ou na tela que está aparecendo o texto aí. Diz assim, Jeremias 37, 11. E sucedeu que, subindo de Jerusalém, o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isso é fake news. Não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. E assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram, e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias, e mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Só até aqui. Amém. Queridos, ontem eu fui até o acampamento lá, fica a 30 minutos daqui, onde os jovens estão, os adolescentes da nossa igreja. Eu tenho um amigo, o pastor Erickson, que eu não via já há alguns anos pessoalmente. E ele foi, então, eu fiquei incumbido de arrumar, de escolher um palestrante para o acampamento dos jovens. E que alegria foi reencontrar aquele amigo, poder dar um abraço. E depois de muitos anos agora conhecer, a esposa já conhecíamos lá de Presidente Prudente, mas eu e minha esposa os conhecemos quando eles ainda eram solteiros. Acho que nem pensavam em namorar ainda um com o outro, né? Estava meio começando, né? Então já faz um tempo, isso foi lá pelo ano 2000 mais ou menos. E aquela família então agora formada, agora já com 2 filhos. E eu encontrei o meu amigo lá e pude participar do culto onde ele pregou ontem à noite com os nossos jovens, nossos adolescentes, num grupo perto de 90 pessoas. Será que estou exagerando? Mais ou menos, né? Então, e uma coisa que me chamou a atenção foi a minha nora, a Carolina. Ela falou assim: pastor, aqui não está pegando sinal de celular, porque lá é no meio do nada. Assim, não, no meio do nada, aqui não tem antena lá, né? E ela falou: se o senhor conseguir, manda uma foto para os pais, para dizer que todos estamos bem. Aí eu estava jantando lá junto com eles, e ganhei uma caneca. Ganhei não, né? A gente fez a inscrição, né? Mas foi um brinde lá.
E eu fiquei sabendo, quem levou os jovens aí, que o filho foi, eles vão ganhar muitos prêmios lá. Tem prêmios assim, ontem me avisaram que tem 3 mil reais de prêmios. É impressionante, fiquei até assustado. Falei, hã? No total, né? Não é em dinheiro, é em prêmios. Algumas empresas daqui da nossa igreja, empresários aqui, foram bondosos e mandaram presentes lá para os jovens. Fiquei muito feliz com isso, muito feliz mesmo. O carinho da igreja com os nossos jovens, a preocupação que eles estejam bem lá. Muitas pessoas acompanhando, temos pessoas ajudando na cozinha e tudo. E então eu encontrei o meu amigo, estava conversando com ele. E quando você encontra um amigo, aquela coisa, né? Como é que está isso, como é que está aquilo? Ele perguntou como estava meu pai, porque ele morou um tempo em São Paulo. Ele é engenheiro eletricista. Falei certo? Cadê os engenheiros aí? Acho que falei certo. E trouxe a palavra ali, e foi muito especial. Mas aconteceu um incidente lá ontem à tarde. Um dos ventiladores começou a pegar fogo, sozinho. E o ventilador estava em cima de uma cortina e em cima dos equipamentos. Então o meu filho Samuel chegou perto de mim, acho que ele não queria causar pânico, e ele fez assim para mim: pai, vem aqui, com maior calma. E o negócio pegou, eu não tinha visto, imagine que fosse uma caixa dessa, e Deus que não permita, mas só para você entender a altura do negócio. Aí ele falou: pai, vem aqui. Aí eu dei a volta assim, ele falou: olha lá, no meio do povo, lá para ninguém gritar, não acontecer nada. Aí eu falei assim, vamos resolver. Puxamos a cortina, empurramos uns fios lá, o Gabriel, Eli ajudando, tudo, né? E aí eu falei assim, vamos trazer um pedaço de pau aqui, arrumem um pedaço de pau. Imediatamente alguém achou lá uma madeira lá, e aquilo lá ia cair em cima de um monte de coisa inflamável. Então eu destruí, eu já estou avisando aqui, se chegar algum filme, que filmaram, estou avisando já, porque eu bati com a madeira ali para o ventilador cair em um lugar seguro e não na cabeça de alguém, né? E aquilo caiu pegando fogo assim, foi um negócio impressionante. Aí ficaram falando que porque eu fui no acampamento desceu fogo lá, não é nada disso. Foi o negócio do ventilador lá, que aconteceu um acidente. E aí resolvemos aquele problema. O Samuel pegou o ventilador, levou num lugar que estava chovendo muito lá, e colocou lá e saía até vapor, tão quente que estava. Muito bem, um susto, né? E aí, resolvido todo... Foi o único incidente que aconteceu lá, todo mundo pode ficar tranquilo, ninguém se machucou. E aí, resolvido. E eu fiquei pensando... Eu estava no carro vindo na estrada com a minha esposa, porque ela teve coragem, foi comigo lá, estrada de terra, imagina, recém-operada, eu devagarzinho lá, e eu fiquei pensando no Jeremias. O Jeremias resolveu fazer uma viagem, o país estava sendo destruído, e o Jeremias falou: eu tenho uma questão de herança para resolver, vou resolver isso aqui, e foi lá para a tribo de Benjamim, e chegou lá. E ele estava, irmãos, prestem atenção nisso, ele estava avisando que Jerusalém seria destruída há 40 anos. Você entendeu isso? 40 anos que ele está pregando que Jerusalém seria destruída. E ele sai, vai resolver um problema particular, e ele, antes de chegar, ele é preso. Sabe quem pediu para ele avisar? Deus. O Jeremias nunca acordou com vontade de avisar nada, mas Deus o chamou e disse: você vai falar com esse povo, e eles não vão ouvir você, e você vai sentir um pouquinho do que eu sinto, como eu já falei aqui. A lição primeira é que, não porque você obedece a Deus, tudo vai dar certo. É isso que você tem que começar entendendo, eu já falei várias vezes aqui. Nós temos uma ideia, não sei quem inventou isso daí, que quando você está fazendo uma coisa para Deus, tudo vai dando certo, mais ou menos. Por exemplo, Israel saiu do Egito, certo? Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, tudo deu certo? Não, não foi assim. O faraó veio vindo atrás, com um exército, e o mar não abria, e aí o povo começou a ficar alvoroçado. Porque qual é a lição de Deus? Porque Deus já não abriu o mar de noite, já antes deles chegarem lá. Aliás, foi à noite, mas o que não abriu na véspera, vamos chamar assim? Já deixava tudo pronto e eles já entravam. Porque houve
lapso entre uma tensão de o que nós vamos fazer agora? Porque Deus queria mostrar ao vivo o que ele estava fazendo. Deus, ele gosta de fazer na última hora as coisas. Ele tem essa característica. E nós precisamos aprender que Deus, quando quer uma coisa, nós precisamos obedecê-lo, independentemente do que está certo ao nosso redor ou não, se as pessoas estão apoiando ou não, se as situações são favoráveis ou não. E nós temos diante de nós hoje um sermão cujo tema é: persevere até o fim. Não é para parar porque alguma coisa deu errado no caminho, ou porque nem tudo está exatamente como a gente idealizou dentro da nossa cabeça. E Jeremias, ele foi preso, e apareceu esse homem, o Gerias aqui. O Gerias, ele simplesmente achou que o Jeremias estava fazendo uma coisa errada, mas o Jeremias não estava fazendo nada de errado. Eu quero que você agora vá para o capítulo 38, quero ler os versículos de 4 a 6. Capítulo 38, versículos de 4 a 6. Preste atenção na sequência e o que está acontecendo aqui. E disseram os príncipes ao rei: morra esse homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque esse homem não busca a paz para esse povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Só até aqui. O Jeremias ficou preso, volta para casa, e agora o Jeremias está falando que não vai haver sucesso quanto ao exército que está guardando Jerusalém. Ele está dizendo: pessoal, não adianta vocês lutarem, Jerusalém será invadida. E aí então agora ele foi acusado de diminuir a moral do exército. Um homem dizendo que não ia haver sucesso, e agora então o que eles fizeram? Colocaram Jeremias num lugar, numa cisterna. Lá em Israel não é como aqui no Brasil. Você talvez não tenha ideia de como a água lá é preciosa. Lá não chove o tempo todo. Aqui até tem anos que não chove. Nesse ano está chovendo bastante. Mas lá não é assim. Lá uma chuva é uma coisa preciosa. E eles pegam uma rocha e cavam uma cisterna no formato de uma pera gigante. Vamos dizer assim, talvez uma cisterna tenha a profundidade desse templo aqui, uma pera. Imagina esse lugar aqui como uma pera gigante, aqui na rocha, redonda assim. Você consegue imaginar uma pera gigante? Muito bem. E eles então fazem um buraco e guardam a água lá. Mas conforme aquela água vai sendo utilizada na rocha, quando acaba a água fica uma lama. E aquela cisterna estava vazia. E colocaram Jeremias lá dentro com umas cordas, e eles foram soltando, e Jeremias foi entrando dentro da lama. Você faz ideia o coração de Jeremias? Deixado ali para morrer. Talvez aquele lugar não estivesse limpinho, fosse um lugar com um cheiro ruim, de umidade, não sei, e ele colocado ali. A situação de Jeremias, por quê? Porque ele obedeceu a Deus, porque ele disse uma verdade, e o povo não queria ouvir. Sabe, irmãos, o problema não estava na força do exército, precisa ficar claro isso daqui. O problema, o fato do exército não ter poder, é porque o povo estava desobedecendo a Deus. Essa é a questão. Muitas vezes nós atacamos o lugar errado. Se você buscar a sua vida de santidade, se você buscar uma vida perto do Senhor, todos os poderes são destruídos. Mas nenhuma força humana, nenhuma força de exército, nem da ciência, nem absolutamente nada, ela tem poder
a menos que você esteja obedecendo ao Senhor. Aqui, Jeremias foi colocado nessa situação. Agora, você está aí com a sua Bíblia aberta em Jeremias ainda 38, vamos de 14 a 18 agora. Então enviou ao rei Zedequias e fez vir à presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram a sua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos dele. Ele disse: olha, eu vou falar a verdade para você, mas se você promete que não vai me matar, se eu disser a verdade, imagine a situação dele. Imagine você falando a verdade para alguém e perguntando para a pessoa: você não vai ficar bravo comigo? É difícil, não é? A situação desse profeta. Eu queria que você aprendesse algo do próprio Jesus agora. Lembre-se de Jeremias, mas pense em você agora. Vamos lá para Mateus 24, 4 a 13. Aqui Jesus está falando com você, nesse tempo presente. Mateus 24, a partir do versículo 4. Veja o que Jesus está nos dizendo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos entregarão, hão de vos entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavras de Jesus ditas há mais de 2000 anos, ou aproximadamente há 2000 anos atrás. São os nossos dias. Muitas pessoas estão querendo nos enganar. E quando nós falamos, por exemplo, lemos esse texto para alguém, a pessoa diz: que nada, não se preocupe com isso. E quando nós vemos um pastor falando mal do outro, e um pastor traindo o outro, e uma igreja falando mal da outra, e você fala assim: onde já se viu uma coisa dessa? Veja, está tudo escrito aqui. E quando você vê guerras, e fomes, e pestes, por exemplo, o Covid, e você vê terremotos, por exemplo, na Turquia, eu fiquei sabendo que já morreram 41 mil pessoas, eu não sei se essa é a última contagem, 41 mil pessoas. E aí você fala alguma coisa e as pessoas dizem: quem é você para falar alguma coisa? Sabe o que eu quero dizer? Você hoje, querido, é como Jeremias. As pessoas colocam você num calabouço,
numa cisterna, talvez não fisicamente, mas eles dizem assim, na mente deles, essa pessoa para mim pode atolar na lama e ficar por lá mesmo. Eu não quero saber de nada disso. Mas no final desse texto, Jesus está dizendo uma coisa do que eu li: mas aquele que perseverar até o fim. Muitas pessoas vão tentar enganar você. A última coisa que está passando aí pela internet agora é que o Apocalipse não é verdade. Então agora, nada do que está escrito no Apocalipse é verdade. Você não precisa se preocupar com o fim do mundo. Você não precisa se preocupar com nada disso. Com o anticristo, com a besta. Tudo isso é sentido figurado. Não vai acontecer nada disso. É a última moda agora. Mas nós sabemos que essas coisas vão acontecer. Sabemos as ordens das coisas. Agora quero dizer uma coisa. Como é que você pode entender que nós devemos perseverar? E eu quero explicar uma coisa para você. Eu sempre li um texto da Bíblia. Você já procura aí, deixa a sua Bíblia aberta em Filipenses 3:12. Eu quero ler esse texto aqui. Eu quero ler para você e com você, mas não agora. Quero dar uma explicação antes, tá bom? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Você achar, dá um tempinho para você encontrar aí. Filipenses 3:12. Achou aí? Muito bem. Eu quero que você acompanhe aqui a minha explicação. Olha, todo mundo aqui, a maioria, aprendeu a andar, certo? Você nasceu com as perninhas, ok? Mas você saiu andando? Os animais, até eu já vi girafa nascendo, ela nasce e já fica em pé. Mas ser humano não é assim. Ele precisa aprender a andar. Tem um tempo de fortalecimento dos músculos. É o normal. Tem criança que primeiro engatinha, depois anda. Tem algumas que já pula, mas tudo bem. Mas há um fortalecimento da musculatura e aprendizado para poder andar. Está acompanhando? Você lembra como você não sabe andar? Nem eu, mas a gente vê pelas crianças. A gente não lembra disso daí com a gente, porque a gente tinha menos de 2 anos, certo? Mas você sabe que você anda, você está andando aí. Agora, tem aquele momento do primeiro passinho, não tem? Que o papai e a mamãe falam, vem, vem, e a criança meio que cambaleando. Mas quantas vezes uma criança cai antes de aprender a andar sozinha? Tem ideia disso? Eu não tenho ideia, mas eu acredito, uma vez eu li, não sei se eu estou certo aqui, eu até procurei na internet, mas a internet não tem muitas informações, estou falando sério, muita coisa se perde. Acho que uma criança deve cair umas 5.000 vezes antes de aprender a andar. É um número muito grande, não sei se eu estou certo aqui, mas é um número grande. Ah, sim, depois a gente pergunta para uma especialista presente aqui, mas eu não quero passar vergonha, às vezes o número não é nem perto desse aí, então deixa por isso mesmo. Mas a gente cai muito, muito até conseguir ficar em pé e andar. Primeiro a perninha, o joelho, tudo, aí você anda, certo? Está lembrando isso daí? A pergunta é, por que você já não nasce andando? Porque você não está pronto. Tem um processo, não é assim? Um processo de fazer aquilo pelo qual você foi preparado para fazer. Está entendendo isso? Você já tem a perninha, você já tem um músculozinho, mas você ainda não está preparado para aquilo. Entendeu isso? Agora vamos para Filipenses 3:12. Vamos lá. Não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui chamado, ou fui também preso por Cristo Jesus. A palavra preso ou alcançado, aqui na língua portuguesa ia ficar muito repetido, mas diz assim: eu fui chamado por Cristo para ser alguma coisa, mas eu ainda não sou aquilo que eu deveria ser. Eu tenho a perninha, mas eu ainda não ando. Mas eu me esforço para ser aquilo pelo qual eu fui chamado, eu fui criado para ser. Você entendeu isso daqui? Você e eu estamos aqui, e nós ainda não somos o que nós deveríamos ser. Deus tem um propósito para nós. Deus tem algo que Ele quer que nós sejamos. Nós ainda não somos aquilo. Nós somos chamados para ser aquilo que Ele quer, mas nós estamos num processo. Agora a questão é a seguinte, preste atenção. Eu posso dizer, olha, eu tenho pernas, mas eu não quero andar.
Posso ou não posso? Posso dizer, eu não quero. Tem criança que é meio preguiçosa, que passou da época normal das crianças andarem, e ela fala, não fala, mas ela fica, tem criança que fica engatinha que nem um gato, mas não quer andar. E aí essa criança tem que ser ajudada, porque se espera dela. Nós não fomos feitos para andar que nem um animal quadrúpede. Nosso corpo, ele foi desenhado para que nós fiquemos em pé. Nós fomos desenhados para isso. Inclusive uma vez eu li que até o salto do sapato pode influenciar em todo o processo, na coluna e tudo. Você tem que tomar cuidado, porque você tem uma postura, foi feita. Eu estou fazendo um tratamento. Quando eu cheguei aqui na igreja, uma pessoa que está aqui presente falou assim: pastor, o senhor fica em pé assim, ó. E eu estou fazendo um tratamento, não sei se vocês já perceberam, mas já não estou tão, entendeu? Então, eu faço exercícios para corrigir a minha postura. Ainda está longe de ficar bom, mas eu me esforço para ser aquilo pelo qual eu fui projetado para ser, inclusive com exercícios. Porque eu trabalhei a vida inteira sentado, então eu me estraguei na minha postura. E agora, então, estou tentando corrigir isso. Então, se você me vê assim, não é porque eu sou orgulhoso, não é que eu estou tentando ficar em pé. Então, nós temos que nos esforçar para sermos aquilo pelo qual nós somos chamados. Viu o texto aí? Agora a pergunta é, eu posso não me esforçar. Eu posso dizer: Jesus, o Senhor se vira, o Senhor fica aí, o Senhor faz o que quiser comigo. E essa é a postura de muitos de nós. A nossa postura é assim: Senhor, eu estou aqui orando, Senhor, faz em mim a tua vontade, eu estou aqui esperando o que o Senhor vai fazer. Oh Deus, eu vou dar um exemplo aqui, né? Senhor, eu vou esperando, eu vou me encurvando aqui, eu vou ficando todo torto, eu estou esperando, eu não estou fazendo nada. Agora, o que a Bíblia está nos ensinando, ou na vida de Jeremias, ou na vida de Paulo, ou na vida de Jó, ou na vida de Abraão, ou no exemplo máximo de Jesus Cristo, eu também vou me esforçar para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu também vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance, que não estiver, porque eu quero estar à sua disposição plenamente. Você viu que tem uma diferença muito grande entre essas duas posturas? A maioria das pessoas, elas são passivas em relação à vontade de Deus, mais ou menos como Jonas. Olha, Senhor, eu estou aqui, eu nem quero ir lá, eu não quero fazer nada, o Senhor faz aí. E Deus vai manobrar as coisas de uma forma às vezes até violenta na nossa vida. Mas o que Deus espera de nós é que nós nos entreguemos a Ele. Mas não é uma entrega passiva, é uma entrega ativa, desejando no coração de ser tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. É esse convite que eu faço para você nessa noite. Jeremias, ele poderia ter desistido. Falar: Senhor, eu já fui preso, já me bateram, eles não estão ouvindo a minha palavra, eles estão falando mentiras a meu respeito, eles estão me colocando numa cisterna. O rei, quando vem falar comigo, ele vem falar baixinho, em segredo. Ele não tem coragem de assumir a posição dele ao meu lado. Ele sabe que eu estou falando a verdade, ele sabe que eu sou teu profeta, mas ele não vai e faz o que ele tem que fazer. Ele não é homem suficiente de dizer: pessoal, esse aí é um profeta de Deus. E ele fica conversando pelos cantos. Mas Senhor, eu não vou desistir. Sabe, irmãos, nós estamos num tempo de pessoas passivas, ficam lá esperando acontecer. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Eu já fui assim. Eu não falo isso apontando o dedo para ninguém. Eu já fui assim, muitos anos. Mas hoje eu já não sou mais assim. Hoje eu não quero mais parecer com o Jonas, eu quero parecer com Paulo, com Jeremias. Fazer acontecer. Se Deus quer, eu vou fazer. Eu queria que você entendesse que quando a gente aprende a andar, acabou o aprendizado? Não, aí a gente quer fazer o quê? Correr. A gente quer pular. Por quê? Porque já que eu tenho perna, então eu não quero só andar agora. Agora, na nossa juventude, quem tem
vamos dizer assim, esta vontade, ele fala, agora eu vou usar toda a força das minhas pernas, eu vou fazer exercícios, eu vou fazer um atletismo, tem gente que fala assim, a minha perna não é suficiente, vou saltar com vara, eu quero 5 metros, 7 metros, eu vou nadar, eu vou mergulhar, eu quero usar toda a capacidade das minhas pernas. E vou falar uma coisa, isso é observação minha pessoal. Quando nós temos limitação em alguma coisa, nós seres humanos, por exemplo, língua presa. O que uma pessoa de língua presa vai trabalhar onde? Fala para mim. Vai trabalhar na rádio, de locutor, você já percebeu isso? Ou não? É verdade, porque na incapacidade a pessoa ela se esforça tanto que ela passa até os outros, que normalmente trabalhariam naquilo e fariam aquilo. Mas porque aquela pessoa se esforçou tanto, ela foi tanto. Eu vejo, por exemplo, cadeirantes jogando basquete, você já viu isso? Coisa linda de ver, pessoas que têm uma dificuldade e se esforçam naquilo. Você e eu precisamos seguir esse exemplo. A gente não pode mais ficar num tempo onde a gente fica parado. Nós temos que ser pessoas que se esforçam, que querem correr. Agora vá para Jeremias 12:5. Quero mostrar uma coisa que Deus falou para Jeremias. Dentro desse aspecto, e por causa desse versículo que nós vamos ler agora, que eu escolhi dessas 4 séries, 4 mensagens, por causa desse único versículo que eu deixei para hoje aqui, Jeremias 12:5. Deus estava falando para Jeremias assim, olha, Jeremias, se você ficar cansado com os homens que vão a pé, como é que você vai poder competir com os que vão a cavalo? Sem ter em paz, não te sente seguro? Que farás na floresta do Jordão? Olha o que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, você tem 2 pernas, você está competindo com homens a pé e está reclamando? Eu te chamei para correr mais do que homens a cavalo. Eu vou dar força para você. E esse versículo é tão verdadeiro, talvez literal não na vida do Jeremias, mas tem Elias. Você sabia que Elias correu mais do que a carruagem dos cavalos de Acabe? E ele tinha comido um lanche lá que o anjo deu para ele, e quando começou a chover, a Bíblia fala que ele correu. O Elias não era um homem jovem, mas ele correu mais rápido do que uma carruagem. Quando uma pessoa ela está com Deus, como diz Davi, ela é mais forte, é capaz de desbaratar um exército, saltar uma muralha. A Bíblia diz, Davi diz assim, os meus braços são mais fortes que um arco de bronze. Quando você está com Deus, você é forte, querido. Não existe nenhuma força que possa impedir você. Você vai encontrar as circunstâncias contra você, mas elas não podem impedir você. Essa é a questão. Quando nós vemos alguma coisa, a gente para, a gente se assusta, a gente quer dar a volta. Se você está sendo obediente a Deus, não tem que dar a volta, não precisa se assustar. Essa semana eu recebi uma mensagem, até mandei para alguns poucos irmãos, que na Bíblia está escrito 365 vezes, não temas. Não é para temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como orou a irmã, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E você precisa aprender que as circunstâncias não podem impedir você. Muitas vezes Deus permitiu, por exemplo, que Moisés tivesse um problema na boca. Foi Deus que permitiu, ele fala isso, é literal. Eu coloquei esse problema na sua boca. E era esse problema que o Moisés falava que não podia ser a pessoa que iria ser um líder, lembra? Ele falou, eu não posso ser líder porque eu não falo direito. Deus deu uma bronca nele, ele falou, quem fez a tua boca? Eu vou fazer de você um dos maiores líderes da história, nem falando direito você vai. Você não é líder coisa nenhuma, mas eu vou fazer. Porque Deus é assim, Deus escolhe você exatamente na sua incapacidade para mostrar o poder dele. Paulo que fala, na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Se Deus está chamando você, não olhe as circunstâncias, não olhe as dificuldades, olhe para o Deus que está chamando você. Essa é a diferença aqui. Jeremias foi um homem que perseverou.
Ele foi derrubado várias vezes. Ele apanhou bastante. Como eu falei, ele ficou pregando 40 anos, ninguém ouviu. Irmãos, 40 anos, ninguém escutou, mas ele não desistiu. As pessoas ficaram com raiva dele. Ele foi acusado injustamente. Ele também teve algumas situações que eu quero dizer aqui. Os funcionários públicos da cidade ficaram irritados com ele. Seria muito fácil ele falar assim: quer saber, eu vou desistir, não está dando nada certo. Deus me chamou para ficar aí sofrendo, eu não vou. Mas o que ele fez? Ele não desistiu. Ele foi acusado, como eu li aqui, de ter sido desmoralizando o exército. Ele não tinha uma mensagem popular. O povo não queria o sermão dele, que era para ter justiça diante de Deus. As pessoas não queriam se arrepender. Elas queriam continuar com o pecado e queriam que Deus não o punisse. É isso que elas queriam. E Jeremias continuava falando. Agora aqui, no terceiro texto que eu li, ele foi convidado a entregar uma mensagem para o rei. Ele disse assim: olha, eu vou te falar a verdade, você é capaz de não me matar? E agora eu pergunto, como é que você não vai se distrair? Aliás, como que você vai perseverar? Você precisa ter foco, meu irmão. O seu foco, o seu olhar tem que ser em Cristo. Lembra-se de Pedro na água? O que aconteceu? Aquele é o exemplo maravilhoso dessa mensagem. Pedro, ele estava lá andando na água, ele saiu, pisou, você consegue imaginar ele dando o primeiro passo, o segundo, mas aí o que ele começou a olhar? O vento. Peraí, não era para eu estar aqui, eu não sei. E aí ele parou de olhar para Cristo, que estava olhando para ele, tinha dito vem, e ele começou a afundar. E aí ele falou: Senhor, me ajuda. E tem um quadro muito bonito que eu já vi na internet, não sei se você já, depois você procura lá. Alguém pintou alguém olhando para cima de dentro da água, e Jesus está lá em cima com a mão assim. Acho fantástico essa pintura. E é como se Jesus dizendo: vem cá, meu querido. E pôs ele de volta no barco. Diz assim: desse jeito, Pedro, você não vai. Você tem fé, uma fé inicial, mas você não persevera. Quando a coisa começa a ventar, você apavora. Mas nós somos assim. A gente tem uma vontade, um primeiro amor. Quando uma pessoa aceita Cristo, vai fazendo tudo, vai não se portando com nada. Você já foi assim. Mas depois, com o tempo, você fala assim: mas o mar não está para peixe. Pesquei a noite inteira, não deu nada. Tanto trabalho. Olha, eu oro tanto, eu leio a Bíblia, eu faço tanta coisa, não acontece nada na minha vida. Eu, quando era adolescente, eu fiz essa oração. Vou falar para você: que vantagem eu levo, Deus, de ser crente no Senhor? Foi uma conversa que eu tive com Deus. O pessoal ri de mim, me bate lá na escola, me chama do crente, não sei o quê. Eu apanho todo dia, então é melhor eu parar com isso aí. Eu não via vantagem nenhuma. Até que Deus falou assim: a vantagem não é para agora, meu querido. Agora é assim mesmo. Espera, não acabou. Você não vai morrer porque batem em você. Vai aguentar firme aí. Você vai inclusive aprender a apanhar. Isso é bom. Porque um dia eu vou chamar você para ser pastor. Não, brincadeira. Não, brinquei. Então, Deus falou: você vai aprender a apanhar bastante. Você vai aprender que não interessa a opinião das pessoas, interessa o que eu quero. Interessa que você sabe o que eu quero de você. É isso que acontece. Aí você começa a ser alterado aqui por dentro. O pessoal contei uma piada, tá? Não tem ninguém batendo em mim não. É que eu achei legal, achei que cabia. Só para você rir um pouco. Bom, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Quero dar alguns conselhos aqui. Hebreus 12, vamos lá para Hebreus 12. Hebreus é um livro dos meus favoritos. Eu não sei quem é o autor, mas o livro de Hebreus é uma aula. Parece uma aula de universidade. Se você ler, até tem alguns lugares de Hebreus que fala assim: eu não tenho tempo para explicar isso. Eu acho fantástico. Ele tinha um tempo para explicar, então não dava, ele corria. Mas vamos lá, Hebreus 12. Quero ler aqui, tenha paciência comigo. Por falar em paciência, diz que tem uma igreja aí que está com culto há quantos dias já? Quem sabe aí? 160 horas, 170, 180 já, né? Mas eu olhei hoje lá, está diminuindo, já tem menos gente lá. Tá começando a ficar meio, acho que o pessoal saiu um pouquinho, mas está meio calmo lá hoje.
estava acompanhando. Não fique muito nervoso, é 19 horas e 25 minutos, calma. Vamos lá, Hebreus 12, 1 a 13. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Pois aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para vosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Viu? Você não pode desistir. Você ficou cansado? Levanta a mão outra vez. Você ficou preocupado? Por quê? Porque tem gente que está olhando para você. Essa é a questão. Aqui está no texto. Para quem está meio cansadão, olha para você e fala: não posso desistir. Aquele irmão lá que tinha tudo para desistir, ele não desiste. Ele continua. Como que eu não vou continuar? Essa é a ideia da igreja. Então você precisa ser forte. Outra coisa, você tem que planejar. Jesus, eu não vou ler aqui, Lucas 14, 25 a 33, mas eu não vou ler agora. Jesus falou assim: olha, quando você vai construir uma torre, você precisa sentar e ver se vai construir ou não. Construção não é uma coisa fácil. Quem já construiu aqui sabe. Quem trabalha com construção sabe que não é fácil. As coisas acontecem meio fora do... Não é? Não é um desgaste enorme uma construção? Muito bem. Agora eu pergunto para você. Você tem que sentar e falar assim: eu vou seguir a Jesus. Eu vou fazer a conta. Eu vou perder com isso aí financeiramente. Eu já não vou poder fazer um monte de coisa que eu fazia. As pessoas talvez não vão mais gostar de mim como gostavam. O mundo, eu não vou ter o sucesso que eu teria. Eu vou seguir a Jesus. Aí você senta, faz a conta. Agora você fez a conta. Você aceitou a Jesus? Lá atrás você decidiu que o Senhor da sua vida. Então agora você não pode parar. Porque uma vez que você começou uma obra, você não pode parar. Era melhor você não ter começado. Agora você já começou. Agora você não pode parar. Porque agora você vai passar vergonha. Alguém vai falar assim, é o texto que está dizendo, Jesus falando: olha, essa pessoa aí começou a fazer e não terminou. Você não pode parar. Pensa bem antes de começar. Começou, vai. Por isso que a gente tem que pensar bem. Eu tenho um amigo, o nome dele é Marcos. Não sei se ele está acompanhando a gente aí online, mas o nome dele é Marcos Carmanhães. E ele tem um jornal na cidade de Martinópolis. E uma vez ele me ensinou uma lição. Ele tem esse jornal e ele falou assim: olha, vou falar uma coisa para você, falando para mim.
Eu falei, por que você não faz uma coluna no seu jornal? Sabe amigo que dá palpite? Que não sabe nem o que está falando? Por que você não faz uma coluna no seu jornal tal assunto? Eu nem me lembro o assunto que era, até me esqueci, porque o que ele falou para mim, eu vou falar para você. Ele falou assim, eu não posso começar uma coluna no jornal que não vai ter assunto para sempre. Porque as pessoas compram o jornal inteiro por causa de uma coluna que elas querem ler. Toda semana ou todo dia vai aparecer aquele artigo e a pessoa compra o jornal e vai lá procurar na página 8 lá, aqui, e lê aquilo e às vezes não lê mais nada do jornal. Ele falou, não posso fazer isso. Tudo que eu começar, eu tenho que ter material para sempre. Não posso começar um assunto que tem 15 e acabou. E eu peguei aquilo para mim. Eu falei, é verdade. Por isso alguns irmãos às vezes vêm falar comigo aqui da igreja, falam, pastor, eu tive uma ideia. Aí eu penso na minha cabeça, eu tive 10, eu tive 1000. Ter ideia todo mundo tem. Até uma vez o irmão, não aqui nessa igreja, falou para mim, pastor, eu tenho um dom. Eu falei, qual o dom? De ter ideia. É um dom maravilhoso. Muito bem. Porque ideia, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa, mas quem é que vai colocar em prática? Eu tenho uma ideia e você que faz? Eu tenho uma ideia e você que paga. Eu tive uma ideia, vamos comer uma pizza hoje, você vai pagar. Isso é ideia. A ideia é para mim, certo? Então, a questão não é ter ideia. A questão é que nós precisamos fazer as coisas do campo das ideias passar para a realidade. Tanto que, por exemplo, hoje quando alguém fala assim, estou sendo sincero, alguém fala, eu tive um chamado. Eu quero ser missionário na Indonésia. Legal, então você arruma pessoas para o quê? Para ajudar você aí, você arruma, nós também queremos, mas não é assim. Entendeu como funciona? Você tem a ideia e executa a ideia, se vira. Aí é uma ideia boa. Se a pessoa chegasse assim, pastor, eu tive uma ideia, aqui estão os recursos, aqui vai estar o plano para fazer, vai lá e faz, meu irmão. Agora, ter ideia é legal. Então, eu quero dizer o seguinte, quando nós começamos uma coisa, nós temos que terminar. Você lá atrás se comprometeu com Cristo. Não é uma cobrança, é só para você pensar. Você já fez essa conta, e agora como é que você está reclamando que não está dando certo? Paciência, porque vai dar certo. A questão é que nós estamos no processo. Então, a gente tem que ser coerente com a convicção que a gente tem. Que fé é essa daí que a gente na primeira, na segunda, na terceira, na milésima, sei lá, a gente para? Onde foi que avisaram a gente que ia dar tudo certo aqui? Ninguém falou isso daí. Tem que perseverar. Você acredita? Então continue. Todas as pessoas, elas têm dificuldades nos processos das coisas. As coisas que às vezes estão prontas para nós, por exemplo, eu estou aqui com, eu estou aqui com esse computador. Esse computador aqui não é a primeira versão dos computadores. Muita gente já errou muito, já bateu muito a cabeça para chegar num computador como nós temos hoje. Não foi de primeira. Não veio pronto, foi algo que foi acontecendo. Na nossa vida, a vida vai nos dando ensinamentos e vai nos ensinando através dos problemas. E nós, se a gente aprende, a gente vai aprendendo a saltar os problemas. Não é assim? Você já viu um atleta preparado para aquilo que ele está fazendo? Por exemplo, no futebol, vem lá, ele pula para lá, pula para cá e faz o gol. E você fala, mas ele parece que está na velocidade 2.0 dos outros aqui, parece que está todo mundo parado e ele está correndo no meio dos outros. Por quê? Porque ele aprendeu como fazer. Nós temos que aprender como fazer. Nós precisamos perseverar, a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente decidiu, com a nossa convicção. Uma coisa que Jesus não gosta é de hipocrisia. Nós estamos sendo testados na nossa hipocrisia. Você vai concordar comigo. Jesus chama a gente e nós falamos assim, Senhor, onde o Senhor me chamar eu irei. Então vamos. Não, mas primeiro deixa eu ver. Então o que você falou não era. Você é um ator, parabéns, você ganhou um prêmio. Eu vou dar um troféu para você, hipócrita do século, mas não de meu servo. Você não falou sério.
Abraão, você está falando sério que você me ama? Tô, Senhor. Então entrega seu filho. Ó, Senhor, mas o meu filho, o Senhor, cada um por si, né, Senhor? O Senhor tem que pedir as coisas para mim, não meu filho. Então a gente fica, nós vamos brincando. Agora Abraão falou, Senhor, ok. Acordou bem cedo, foi lá. Senhor, aqui está meu filho. Então não precisa. Você tá beleza. Essa é a questão, que às vezes a gente não percebe. E por último, não mude com o tempo. Nós ficamos mudando nossa espiritualidade. A gente aceita Cristo de um jeito e depois nós vamos fazendo um evangelho à nossa maneira. O tempo vai passando e a gente fala assim, não, mas isso eu não vou fazer. Não, mas você falou que ia fazer tudo. Você falou que ia viver para Cristo. Não, mas agora, peraí, mas aqui tem um versículo que eu não tinha lido naquela época. Esse versículo aqui, então eu não concordo com ele. O meu pai que conta que uma vez um pastor foi numa igreja e ele não levou a Bíblia. E aí falou, por favor, me empreste a Bíblia. Aí veio uma Bíblia assim, ó. Aí ele falou, nossa, nunca tinha visto uma versão dessa aqui. Falou, não, aqui, pastor, é o seguinte, quando a gente não gosta de uma coisa, nós arrancamos uma página. Então ficou só assim um pouquinho aí. É assim, meus irmãos, a nossa vida cristã. Nós não arrancamos fisicamente a página. Mas nós no nosso coração, nós pulamos aquilo. Isso aqui não é comigo, isso aqui não tem nada a ver. Jeremias é Velho Testamento. Dízimo, não quero saber de dízimo. A oferta, que oferta, não sei o que é. E qual é o evangelho que nós temos? Então não temos nada, ou a gente tem tudo ou não tem nada. Você concorda? Ou você abraça Deus ou você não tem nada. Você tem que perseverar. Você não pode mudar conforme o tempo. Olha para você e vê se você... Jesus falou, eu já falei aqui hoje, tem que voltar ao primeiro amor. Volta lá, inclusive a palavra é assim, veja onde você caiu. Você que caiu, você que errou, e agora você está tentando fazer uma coisa meia boca. Tem muito casamento meia boca, porque as pessoas já não amam mais. Assim, olha, agora é um acordo que a gente tem de amizade. Já não tem mais amor no casal. Volta para o primeiro amor, vê onde errou e volta. Não pode ser assim, uma amizade. Olha, você lá e eu aqui, que amizade é essa? Com Cristo, que negócio é esse? Eu quero terminar. Agora você vai abrir a sua Bíblia e vai abrir a sua Bíblia no último versículo que eu vou ler aqui, João 10, 12, e vou terminar. E de verdade mesmo, não vou nem falar nada, hein? Só vou ler o versículo e amém. Olha aí, ó. João 10, 12. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. É isso. Depois você lê o resto na sua casa. Amém. Entendeu? Persevere até o fim. Amém. Vamos orar. Levante-se do seu lugar aí. Quero orar por você. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, e a Tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela esmiuça a rocha, ela tem poder para transformar a gente. Senhor, que nós não sejamos mais pessoas que ficam esperando, mas que nós sejamos pessoas que sabemos o que temos que fazer, e fazemos, e nos esforçamos para fazer aquilo pelo qual fomos chamados para fazer, aquilo pelo qual o Senhor planejou para nós. Senhor, que não seja cisterna, nem calabouço, nem palavra nenhuma que desanime a gente, nem uma coisa que magoe a gente, faça a gente parar, mas que a gente seja maior que mágoas, maior que tristezas, maior que problemas, maior que pessoas que aparecem no nosso caminho, maior que os escândalos, maior que as pessoas que estão fazendo coisas erradas, e nós mostremos que somos do Senhor, e vivemos para o Senhor e olhamos para o Senhor. Faz-nos, Senhor, perseverar até o fim. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor nesse momento.
Se Deus é por nós, ó crentes, quem contra nós então será? Por